presidente dos Estados Unidos diz que informações preliminares dão conta de que o míssil que caiu na Polónia não terá sido disparado da Rússia. A cimeira do G20 em Bali termina com a maioria dos membros a condenar guerra russa na Ucrânia, mas faltou unanimidade por causa de países como a Índia ou China. Donald Trump anuncia que vai concorrer à Casa Branca nas presidenciais de 2024. Ex-presidente dos Estados Unidos diz que ama o país e tem o dever de o salvar. O foguetão Artemis da NASA parte em direção à Lua como preparação do envio de astronautas para solo lunar em 2025. Joe Biden diz que é improvável e, de acordo com informações preliminares, que o míssil que caiu na Polónia e matou 2 pessoas tivesse sido disparado da Rússia. O presidente dos Estados Unidos está na Indonésia, onde participa na cimeira do G7 e promete apoiar a investigação iniciada na Polónia. Vou certificar-me de que descobrimos exatamente o que aconteceu e manifesto o meu pesar pelas 2 pessoas que foram mortas. Vamos descobrir coletivamente o próximo passo a dar enquanto a investigação prossegue. Houve total unanimidade entre as pessoas sentadas à mesa do G20. Não é claro se Biden quis dizer que não foi Moscovo que disparou o projétil ou simplesmente que ele não partiu do território russo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco acredita que o míssil que caiu no território deste país, que faz parte da NATO, é de fabrico russo. Já o presidente Andrzej Duda acrescentava que é provável que assim seja, mas que se trata de uma situação difícil e que a sua origem ainda está a ser verificada. O governo polaco está a investigar o sucedido e apelava à população para manter a calma. Por agora, nem o país nem a NATO estão a ver a situação como um ataque intencional russo. Há ainda muitas perguntas sem resposta e são várias as hipóteses que podem explicar a explosão que ocorreu em território polaco, muito perto da fronteira com a Ucrânia. A Rússia nega qualquer envolvimento, mas os polacos preparam-se militarmente para responder em caso de agressão. O país está em alerta. Em relação à situação atual, foram implementados procedimentos. Entre outras coisas, decidimos apenas reforçar a capacidade de preparação de algumas unidades de combate e outros departamentos militares do nosso país. Já o Ministério da Defesa russo falava em provocação, negava que Moscovo estivesse por trás de quaisquer ataques a alvos perto da fronteira entre a Ucrânia e a Polónia e ia mais longe dizendo que as fotografias dos alegados estragos não têm nada a ver com armas russas. Numa declaração, a NATO apelidava a situação de incidente trágico. Os embaixadores da Aliança Atlântica deverão reunir-se esta quarta-feira a pedido da Polónia, que ativou o artigo 4º, que permite aos membros levantarem questões relacionadas com a sua segurança. A cimeira do G20 na Indonésia terminou com a maioria dos membros a condenar a guerra da Rússia na Ucrânia. Mas faltou consenso, porque a declaração conjunta do encontro não conseguiu a condenação unânime. Faltaram países como a China ou a Índia, por exemplo. Já a Austrália, Japão, Coreia do Sul e vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, falaram a uma só voz contra a Rússia. O primeiro-ministro britânico apontou o dedo a Vladimir Putin e condenou a ausência do presidente russo. Não há uma única pessoa no mundo que não tenha sentido o impacto da guerra de Putin. E os abalos económicos da indiferença de Putin pela vida humana vão espalhar-se pelo mundo nos próximos anos. A agenda do último dia do encontro acabou por ser ensombrada pelas explosões registadas esta terça-feira em território polaco. Oferecemos todo o nosso apoio à Polónia e assistência com a investigação em curso. Permaneceremos em contacto próximo com os nossos parceiros nas próximas etapas. Apoiamos a Ucrânia o tempo que for preciso e estamos unidos. Num gesto simbólico de compromisso com as alterações climáticas, no último dia do encontro, os líderes das maiores economias do mundo plantaram árvores no Mangal. A União Europeia deverá aumentar o investimento com a defesa em 70 mil milhões de euros até 2025.
A aquisição de armamento poderá ser feita numa plataforma conjunta, como aconteceu com as vacinas para a Covid-19. A guerra na Ucrânia esteve em pano de fundo na reunião dos ministros da União Europeia com a pasta da Defesa, terça-feira em Bruxelas, na qual também participou o chefe da diplomacia europeia. O importante é fazê-lo em conjunto para evitar a fragmentação do mercado e para evitar a concorrência. Temos de evitar o que aconteceu no início com as vacinas. Todos juntos, em conjunto, podemos obter melhor preço, melhor qualidade e em melhor prazo. A União Europeia enviou uma parte importante do seu arsenal para a Ucrânia e tem de se reabastecer num mercado muito complexo, sobretudo quando se fala de uma nova Guerra Fria. Munições, granadas e certos tipos de mísseis estão em falta e poderão ser alvo dessa aquisição conjunta, mas será mais difícil fazê-lo noutro tipo de equipamento militar. Apesar de alguns bons exemplos de cooperação fomentados pela NATO, os interesses nacionais poderão sobrepor-se ao interesse comunitário. Quando se trata de equipamento mais comum, como munições, em que as somas financeiras necessárias não são tão elevadas, penso que será bastante razoável esperar essa cooperação. No âmbito da NATO, temos visto efetivamente bons exemplos nesse sentido. Mas quando falamos de projetos maiores, como por exemplo a aquisição de aviões de combate, navios e tanques, existe um longo historial de tentativas falhadas na União Europeia e na NATO. Os governos não quiseram essa cooperação e levaram a cabo os seus próprios programas, com base em questões internas e nível político, técnico e também relacionado com os interesses particulares de indústrias de armamento nacionais. Nos últimos 20 anos, os países da União Europeia aumentaram as despesas de defesa em 20%, o que fica muito abaixo dos 66% dos Estados Unidos, dos quase 300% da Rússia e dos quase 600% da China. O regresso da América começa agora. Foi com estas palavras, em tom messiânico, que Donald Trump anunciou a pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024. Num discurso à nação, o ex-presidente disse que não precisava fazê-lo, mas que, como ama o país, tem o dever de o salvar. Para tornar a América grande e gloriosa outra vez, anuncio a minha candidatura à presidência dos Estados Unidos. Na Flórida, Trump também disparou farpas contra o mandato de Joe Biden. Disse que só teve uma coisa boa, o mal que fez a toda a gente. Todos conseguem ver isso agora. Mas a verdade é que nas recentes eleições intercalares saíram derrotados vários candidatos republicanos que partilham as infundadas teorias de Trump sobre fraude nas eleições de 2020. Artemis, o novo foguetão lunar da NASA, descolou no seu primeiro voo com 3 manequins de teste a bordo esta quarta-feira de manhã. Se tudo correr como previsto e durante as 3 semanas de voo, o foguete lançará a cápsula Orion, normalmente tripulada, mas que parte sem nenhum homem a bordo, e que orbitará a Lua antes de regressar à Terra, com uma aterragem prevista para dezembro no Oceano Pacífico. A descolagem marcou o início do programa de exploração lunar da Agência Espacial dos Estados Unidos, que carrega o nome da irmã gêmea de Apolo, figuras da mitologia grega. A Agência Espacial quer enviar 4 astronautas à Lua em 2025. Um passo importante dos Estados Unidos para fazer regressar astronautas à superfície lunar pela primeira vez desde o fim do programa Apolo, que aconteceu há quase 50 anos. O escritor português José Saramago celebraria esta quarta-feira, 16 de novembro, o centenário do seu nascimento. O Nobel da Literatura foi homenageado ao longo de um ano em Portugal, naturalmente, mas também no Brasil ou em Espanha. Saramago foi mote para iniciativas de artes performativas, literatura, conferências ou exposições, um programa que arrancou no ano passado, neste mesmo dia, e que termina quando celebraria um século de vida. Saramago nasceu numa aldeia do Ribatejo em 1922, faleceria em 2010 em Lanzarote, ilha espanhola nas Canárias, onde viveu com a mulher Pilar del Rio.